Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, esteja com todos nós aqui neste momento. O capítulo de hoje que nós vamos conversar aqui é um estudo, para que a gente possa compreender sobre a verdadeira caridade. E o capítulo 15 ali do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata assim, fora da caridade não há salvação. Então, quando nós estivermos no mundo espiritual, participamos todos nós de uma reunião, ali foi esclarecido quais seriam os nossos trabalhos individual de cada um, para que a gente aqui conseguisse trabalhar esse nosso lado da caridade. Então, nós viemos sabendo do compromisso nosso conosco, para que nós pudéssemos, dentro desta encarnação, fazer um trabalho íntimo, profundo, conforme as lições que São Paulo nos trouxe ali, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Necessidade. Nós só vamos conseguir dar um passo um pouquinho melhor na nossa caminhada, nesta encarnação, se nós compreendermos realmente o que é caridade. Então, vocês vejam, a fisionomia de São Paulo não é nada agradável. Foi um ser duro, é do qual nós necessitamos, de que pessoas sejam duras com nós. E aonde que começa isso aí? É no lar, quando somos crianças. Hoje estamos trazendo alguma coisa do que nossos pais nos ensinaram. Então, começando pelo começo do ano que estamos, pelas festas que passamos, nós lembramos e fizemos esta situação, o Cristo já nasceu em nós. Nós acabamos de passar por festas, coisas tal. Nós lembramos dele. Quando que o Cristo já nasceu em nós e aonde? Porque este nosso irmão aí, Paulo, ou São Paulo, que a gente chama, então apelemos ao apóstolo dos gentios e ele nos dirá, foi na estrada de Damasco. Então vocês vejam qual o momento que Paulo fez a transformação íntima nele. Então é para que nós possamos fazer uma reflexão em nós. Paulo foi na estrada de Damasco, do qual a história todos nós conhecemos, Quando foi o apelemos para o apóstolo dos gentios e ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz, dali por diante. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Este foi o momento de Paulo, quando ele fez a transformação íntima, quando no nosso palavreado aqui, caiu a ficha dele naquele momento, e daí nos traz a lição da qual nós vamos trabalhar um pouco aqui. A resposta da pergunta 918, verdadeiramente homem de bem, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Então, homem de bem. Se nós queremos dizer que somos do bem, nós temos que ter isto já embutidos em nós, o amor e a caridade, na sua maior pureza. Jesus, ele vive a bater a nossa porta, e quais os momentos que nós realmente deixamos que ele entre em nossos corações. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus?
Vejam a profundidade da pergunta para que a gente possa realmente fazer uma reflexão na resposta, que nos diz o seguinte: benevolência para com todos. Para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Daí alguns podem dizer assim, mas por que pôs uma letra daquela que ninguém consegue nem ler? Daí a resposta está aí. Para que a gente possa compreender que Jesus está sempre envolvido quando chamamos, Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda. Quando pedimos, normalmente nós não sabemos pedir uma ajuda a Jesus. Nós pedimos uma situação para Ele e já damos como que seria a condição que eu gostaria de receber. E na realidade nós recebemos da maneira que nós necessitamos. Então nós temos que trabalhar com as nossas dificuldades, os nossos vícios. Então, quando pedimos as coisas, que nos mostre o caminho. Veja que nós estamos falando hoje sobre caridade. Então, qual a reflexão da noite? É a caridade. Como devemos pedir aos amigos espirituais para que nós possamos trabalhar este lado caridade? Muitos de nós podemos estar aqui, pena que a minha esposa não está aqui hoje, é para ela isso. Não. Outros dizendo, pena, mas ele vinha e hoje não veio, justo hoje ele não veio. Mas não é para ele, é para nós. A oportunidade é única e é para nós. A encarnação, ela se passa de uma rapidez tão que nós não imaginamos. Quantos dias se passaram o Natal? Aí já passou. Já estamos no outro ano. Olha a mensagem de começo do ano. O que nós desejamos aos outros? Felicidade, dinheiro, que tudo dê certo. Mas nós fazemos alguma coisa para nós, para que isso aconteça conosco, para que sejamos objeto de visão dos outros. Porque nós nos mostramos por atitudes e atos, não é pelo que eu estou falando hoje aqui que eu mostro quem é o Antônio Carlos. Não. Faço um esforço muito grande para poder compreender a mensagem que vem, para que eu me transforme. Então todos temos dificuldade e nós arrumamos sempre, não é para mim, era para fulano. Não é para fulano, é para nós mesmos, né? A parábola, ela tem todo esse tamanho, essa parábola que está lá, né? São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. E é importantíssimo que a gente compreenda esta parábola, porque o ensinamento dessa parábola são 12 linhas que está ali no Evangelho, 12 linhas só. Então, gostaria que aqueles que têm o Evangelho em casa, chegassem em casa e olhassem lá no capítulo 15, itens 6 e 7. Essa parábola é item 6. E depois nós vamos trabalhar com o item 7. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre.
Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, você vê, na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo passa essa mensagem, né? Clara e simples. Agora, uma pergunta: somos caridosos? Olha a profundidade, né, dessa citação. São Paulo, o que nos ensina São Paulo nesta primeira epístola aos Coríntios? O que ele nos ensina? Paulo nos ensina que a virtude por excelência é a caridade. E que de nada nos vale possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riqueza em favor dos necessitados se não tivermos caridade. Esse é um trabalho individual. É íntimo. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades de dificuldade do dia a dia e trabalharmos o nosso eu. Ainda quando eu falasse, você veja só, falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um sino que retime. Não trago o calor da mensagem. É como nós estivermos aqui, escutarmos o sino lá numa igreja batendo, daí, bateu, o que ele quis dizer? Então nós temos que ter uma compreensão maior da nossa individualidade. O que viemos buscar hoje aqui? O que nós buscávamos no caminho até chegarmos aqui? Medo do tempo que estava se aproximando? Por que nesse momento estamos tão calmos, serenos, esquecendo dos problemas lá de fora? Porque nesse momento, nós conseguimos fazer com que o nosso anjo da guarda esteja ao nosso lado e faça com que a gente compreenda um pouquinho melhor sobre a mensagem que estamos falando. Nosso anjo da guarda. Quantos minutos hoje nós demos oportunidade para que ele nos ajudasse a gente passar alguma dificuldade do dia? Quantas vezes pedimos a ele que ele nos mostrasse o caminho? Ele está ao nosso lado, 24 horas. Só não interfere no nosso livre-arbítrio. Não interfere. Então temos que pedir. E de que maneira pedir? Nos mostre o caminho. E aí os bons espíritos trabalharão conosco, nos mostrando realmente o caminho. Muitos que vêm pela primeira vez numa casa espírita, que nem hoje estamos aqui, provavelmente tem alguém aqui. Quanto tempo faz que está trabalhando para poder vir até uma casa espírita buscar uma palavra de consolo, achando que aqui nós conseguiríamos um milagre? Aqui nós temos uma consciência de que nós estudamos sobre a vida. E para que a gente realmente compreenda a vida, nós temos que trabalhar o nosso íntimo caridade. Então, fazer doações ao próximo não é caridade? Nem sempre. Porque muitas vezes nós damos daquilo que está sobrando, não daquilo que nós realmente necessitamos, né? Caridade é doar irradiando amor silencioso, é fazer por fazer, sentir aquele momento da caridade que está fazendo. Muitas vezes, o simples fato de nós escutarmos um amigo, porque nós sempre estamos com uma pressa danada, correndo, não conseguimos escutar ninguém. Sempre estamos desconfiados que vem nos pedir alguma coisa. Então, irradiar, quando fazer alguma coisa, jogar de si alguma situação, sem propósito de recompensa, desejo de reconhecimento ou espírito de vaidade. Uma ocasião, eu passei num brechó, portanto, o que eu vou falar aqui, quando vocês doarem alguma coisa para o centro espírita, doem só aquele material. Deixem vocês de lado.
Eu comprei uma jaqueta que eu vi era a minha cara. Só que não me falaram que o dono vinha junto, eu não consegui usar. Não consegui usar. Passei para frente, o outro usou com uma beleza e eu olhava, mas essa jaqueta tinha que ser minha. Não consegui usar. Vejam o que nós podemos fazer com algum material que nós doamos. Doamos, olha, mas cuidem, puxa, faz 20 anos que eu tenho essa blusa, cuidem. 20 anos. Nós não irradiamos caridade quando estamos doando. Dar é de se desfazer, se desligar daquela situação. Que o outro faça o que bem entender. Então vocês vejam como nós somos difíceis. Somos caridosos. Trazemos uma sacolinha de roupa ali na recepção da casa, ali, puxa, hoje. Nem fechava mais a porta, o guarda-roupa tirou meia dúzia de peças. Tinha que tirar uns 3 sacos. Não ia fazer diferença. Mas aqui ajudaria muito. Mas irradiando, para aquele que recebesse fosse um bálsamo, ele se sentisse, porque tanto alimento que nós trazemos nas casas espíritas, como a doação de uma roupa, se nós dermos com amor, aquilo lá se transforma num remédio para aquele que recebe, sem percebermos. Então vocês vejam a importância desse trabalho, a caridade é doar irradiando amor silencioso. Porque quando nós pomos a mão no bolso assim para dar uma moeda para alguém que vem pedir, a gente pega a moeda, levanta. Primeiro a gente pega a menor que tem dentro do bolso. Levanta a mão bem lá em cima e dá. O que nós fizemos? Humilhamos. Não fizemos caridade. Nem sempre. Está ali a resposta. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Isso é para que a gente faça uma reflexão aqui, mas eu tenho certeza que aqui não tem ninguém desses itens que eu vou falar aqui. Ninguém tem essas situações. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. É possível se praticar a caridade e fazer ao mesmo tempo o mal aos outros? E a resposta é não. A verdadeira caridade se faz acompanhar dos mais nobres e sublimes sentimentos, repelindo instintivamente os sentimentos inferiores. Quando vamos trabalhar com alguma situação dessa, primeiro fazer uma reflexão, né, no nosso interior, no nosso íntimo. Se tivermos dificuldade, pergunte ao companheiro ou à companheira e escute. Fique quieto, porque a resposta vem. Quando nós pedimos, a resposta vem. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se alguém me perguntar para mim, no local que eu tiver, qual a tua religião, eu falo, eu sou espírita. E tem certos locais que alguém pergunta, você fala, eles quase caem duro ou saem correndo, achando que você tem problema, né? Então, você vê, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou perderá um e dispensará o outro. Então nós não temos que estar em cima do muro. Nós temos que ser o eu legítimo, né? O que se entende por a caridade é branda e benfazeja. Que esta virtude é suave e mansa, voltada somente à prática do bem. Pergunto mais uma vez, somos caridosos? Quem a pratica guarda consigo a paz interior e transmite aos outros o amor fraterno. Quantas situações para nós trabalharmos. Muitos podem dizer assim, por que eu vim hoje na casa espírita? Não vim buscar, eu só vim buscar um passe. Agora tenho que escutar tudo isso aí, agora vou ter que mudar tudo a minha vida? Sim. Nós viemos nesta encarnação para trabalhar o nosso íntimo, o nosso ser, se queremos chegar a algum local.
algum lugar. Nós estamos num momento de transição. Os bons ficarão e os ruins estarão numa outra localidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações onde prevalece o mal. Então, a oportunidade para nós crescermos é este mundo. Deduzindo dessa parte é que somos maus. Então, temos que trabalhar essa parte em nós. Começando pela caridade conosco mesmo e aceitando as dificuldades que temos. Bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio a benefício dos outros. Ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. A caridade é paciente, muito paciente. Se alguém nos repelir em alguma situação e dizer assim, puxa, Antônio Carlos, hoje você está sem paciência nenhuma, né? Daí você responde, né? Falou bem calmo, baixinho. Claro que não. Quer dizer, nem para responder nós temos caridade para com o próximo. Porque isso é uma agressão. E gostamos que façam isso conosco? E não percebemos que temos essa atitude. Por isso achamos que somos caridosos. A caridade não é invejosa. Quando nós vemos alguém que realmente é caridoso, nós não vemos a pessoa como caridosa. Nós temos uma visão que a pessoa, todo mundo faz o que quer dela. Na realidade, ela já é caridosa. Ela já venceu essa etapa. E nós ficamos se incomodando com aquela paciência daquela pessoa. São oportunidades para que nós possamos trabalhar. Não podemos dizer que todos são difíceis. No meio nosso tem aqueles que vieram para nos ensinar. Madre Teresa de Calcutá, o nosso amigo Chico, outros que passaram, outros que virão, alguns que estão aí já numa fase de um trabalho do qual todos vão os conhecer, né? E por a caridade não é temerária nem precipitada. O que se entende? São lições de necessidade da caridade segundo São Paulo, são essas lições, né? O que se entende? Não vão pensar que eu sou santo. Isso aí eu tenho que falar e escutar. Você está escutando o que você está falando? E é desta maneira que nós temos que começar a entender aquilo que nós proferimos aos outros. Que a caridade é prudente e cautelosa, nunca se apressando em julgar pelas as aparências, nem agindo de modo impulsivo ou liviano. Porque nós olhamos muito a aparência. E nós temos que olhar o outro lado, ter caridade para realmente podermos compreender, né, cada item que acontece em cada instante de nossa vida. A caridade não suspeita mal. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O cuidado de estarmos só falando a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Está lá na parábola, na citação de Paulo lá aos Coríntios. Por que Paulo considera a caridade mais excelente que a fé e a esperança? Nós não vivemos sem esperança. E o que é fé? Fé é visão de uma situação. E visão é a capacidade de auxiliar que se torna em caridade. Então, vocês vejam por que Paulo considera a caridade muito mais necessária, mais excelente. Por quê? A caridade está ao alcance de toda a gente. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. A caridade não depende de religião. Filhos, a estrada real para Deus chama-se
caridade. Situações que nós devemos estar fazendo uma reflexão no nosso dia de hoje. Quantas oportunidades perdemos só no dia de hoje no item caridade? Não seria a caridade de eu fazer ao outro, mas sim de eu tentar me modificar, saber escutar. Porque nada é por um acaso. Tudo vem de encontro com uma necessidade íntima de cada um de nós. Então vocês vejam, hoje estamos falando de caridade, mas será que nós está realmente indo ao fundo do nosso coração, que nós necessitamos realmente fazer uma mudança? Caridade para com os amigos, muito fácil. Caridade com os adversários, muito difícil. Quando alguém nos ofender, caridade com os adversários. Nós, o ofendido, é que tem que pedir perdão. O ofendido, eu. Sempre, nas situações que nos acontecem na vida, o culpado sou eu. Por quê? Porque acontecem as situações que eu necessito trabalhar em mim de alguma coisa que no pretérito eu tenha causado a outra. Então, ele está vindo. Muitas das vezes falamos, tem um obsessor em cima de mim, está carregado. Não tem um, não, tem um monte. Porque o obsessor, ele é um cobrador do passado, alguma coisa que eu fiz a ele. Ele está cobrando, por isso Deus permite. E quando nós conseguimos trabalhar aquela situação, nós nos melhoramos. Caridade com os adversários. Caridade com os bons. Caridade com os menos bons. No nosso lar, como é que nós vemos a família? Comece dentro do íntimo do nosso lar, vai se espalhando por os parentes, os vizinhos, o bairro, a cidade que moramos, a casa espírita que participamos. Quem são os bons e os menos bons no nosso convívio? Nós nos consideramos os bons ou os menos bons? Todas as virtudes são inúteis sem o veículo da caridade. A caridade, portanto, dispensa a presença de religião e a resposta é sim. Para ser caridoso não depende da religião. O ateu pode ser caridoso e, portanto, bem visto aos olhos de Deus. O ateu. Enquanto o adepto de uma religião pode não praticar a caridade, infringindo assim a divina lei de amor, que é fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse. A verdadeira caridade é primeiro você fazer. Nós sempre estamos esperando que alguém nos faça. E é o contrário, a situação é nós fazermos primeiro. As religiões têm função meramente esclarecedora, mas não asseguram a prática das virtudes que nos conduzem a Deus. E isto depende de nosso esforço individual. As casas espíritas, elas não pregam que nós devemos virar espíritas. Não, se estuda sobre a vida. E daí isso nos leva numa condição de realmente, ali, eu não sou cobrado. Eu sou alertado, ensinado sobre a vida. Hoje, qual o item que estamos trabalhando aqui? A caridade. Sendo que este tempo que nós temos aqui para conversar é muito pouco. Perante a nossa encarnação, que é muito rápida, essa passagem nossa aqui, quantas oportunidades nós podemos ver agora, nesse momento, que deixamos passar para que a gente pudesse ter um merecimento, um créditozinho, para que os bons espíritos nos ajudassem em alguma situação. Passamos por festas, desejamos muitas situações a todos. A todos. Muitos nos desejaram
todas essas situações elas foram honestas, porque nós somos colocados frente a frente com os nossos adversários. E de repente nós desejamos alguma coisa assim, só da boca para fora, para nos livrarmos daquela pessoa. Esses somos nós. Daí de repente nós viemos na casa espírita buscar um passe. Temos merecimento daquilo que viemos buscar hoje aqui, não passar na câmera ali, sair do outro lado? Porque se não tivermos merecimento, nada acontece. Então, este momento, quando nós ficamos aqui, acalmamos os nossos ânimos e passamos, é para que a gente faça uma reflexão sobre esse momento que estamos aqui. Muitas das vezes não gostamos do que escutamos, mas nós necessitamos. Está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade, a resposta, o ensinamento, 12 linhas, gostaria que vocês lessem. E a profundidade que nos leva um ensinamento como este. Do capítulo 15, que fala, fora da caridade não há salvação. Então nós temos que fazer esse trabalho, né, individual com cada um de nós hoje, ao deitarmos, procurar primeiro colocar o corpo adequadamente, né, não pôr lá meia dúzia de travessia, daí no outro dia amanhece com dor no pescoço, dor não sei o quê. Ai, não dormi bem essa noite. Não, ninguém colocou o corpo direito para estar bem no outro dia. O espírito nem consegue trabalhar porque ele fica preocupado, ele sabe que você vai estar no outro dia. Aquele corpo que ele precisa que esteja em condições boas, vai estar tudo quebrado. Porque não tivemos um cuidado. É a caridade que temos para com o corpo, porque nós somos espíritos, utilizando um corpo. Então nós temos que cuidar desse aparelho para que ele realmente faça com que nós cheguemos até o ponto X da nossa encarnação. Porque nós temos um início e um fim. Nós, nessa reunião no mundo espiritual, ali foi falado que você viveria 88 anos, 8 dias e 8 horas. Desde que você não tenha vício. Cada vício, fumar, beber, falar dos outros, sexualidade, isso vai diminuindo o nosso tempo e ficaremos em dívida. Ficaríamos em dívida. Então, se vir com um propósito dos 88, eu vou ali para os 65, 66, que seja um pouquinho mais, senão estou muito perto disso. Nem deu tempo de eu estudar aquilo que eu falo. E olha o que nós temos que prestar atenção. Quem mais escuta melhor o que eu estou falando? Não é aqui, não. Sou eu. Então, o que eu passo aqui tem que servir para mim primeiro. Então, isso depende do nosso esforço individual. Temos que trabalhar nós mesmos, né? A caridade, por independer de recursos intelectivos, de crença religiosa, de fé, está ao alcance de todas as pessoas. Por isso, São Paulo a colocou tão enfaticamente acima de todas as virtudes. E nós conhecemos a história de Paulo. De outros também, né, que fizeram a vida. A pessoa caridosa, refletindo novamente, é paciente, é bondosa, é honesta e trabalhadora. Quando falamos assim, é honesta e trabalhadora, mas eu votei nos políticos lá, meu Deus do céu, tinha que ter a pena de morte. Quem colocou eles lá? Então a pena de morte tinha que ser para nós. O escândalo está vindo, mas a mensagem é clara, mas vai por quem vem o escândalo. Então, quem que fez o escândalo? Nós. Nós colocamos. Honesta e trabalhadora. Fazer uma reflexão sobre aqueles que nós gostaríamos que falassem em nosso nome, trabalhassem por nós. É um trabalho nosso. Quando temos caridade conosco mesmo, nós temos esse cuidado e vamos a fundo buscar a honestidade e os trabalhadores. Nós temos que mostrar por atitudes e atos estas todas as situações. Não tem inveja de ninguém.
não prejudica o seu próximo. Facinho de ser caridoso, muito fácil. Pode ver que os itens são... Não é soberba e não tem orgulho nem vaidade. Somos caridosos? Não é ambiciosa, não é egoísta. Por isso veio rapidinho. Será que nós somos egoístas? O que é o egoísmo? Quando achamos que sempre o nosso problema é o maior. Então, nas casas espíritas, já contei aqui dentro uma vez, assim, tem pessoas que chegam ali com uma dor, ali na recepção, ali, né, tá lá, a pessoa da recepção, tudo carinhosa, ali, querendo escutar cada um que chega, e a pessoa chega e diz, mas estou com uma dor no braço, achando que entrando aqui, a cura é imediata. Na casa espírita tem que curar. Aí o da recepção fala assim, ih, minha filha, estou com uma dor nos dois. Quer dizer, a outra já achou o quê? Veio no lugar errado. Se nem o trabalhador consegue a cura, não é aqui que eu tenho que ficar. Então, egoísta. Não se irrita. Somos caridosos. Não fala mal dos outros. Quando estamos numa reunião grande, festa de família, aí junta-se um bolinho aqui, outro ali, outro lá, daí tem aqueles que estão sempre tentando escutar aqui, tentando escutar lá, para falar mal depois. Se viu? Estamos todos no mesmo barco. Um único caminho, trabalhar intimamente para crescermos, mostrar por atitudes e atos aos outros como somos. Não são palavras que eu digo, eu sou. Não, quando eu falo eu sou, já não sou mais. Já faltei com a caridade. Quando precisa repreender alguém, o faz com energia, sem magoar. Um trabalho dificílimo para que a gente possa atuar, né? A pessoa caridosa é verdadeira e sincera. Ama a justiça e a verdade. Então, a pessoa caridosa, ela tem um cuidado íntimo nos momentos todos da vida, principalmente da família. No alicerce familiar, que nós devemos trabalhar o item caridade, porque nós estamos ali reunidos, não é por um acaso, não caímos de paraquedas naquele lar. Vejam as dificuldades que cada um tem, e nós temos que trabalhar. Aqueles que vieram antes têm a oportunidade de ensinar aqueles que estão chegando. E o que é que chegamos? Se numa casa existe lá intrigas, gritarias, sem parar, palavrões, ninguém tem respeito por ninguém, é o verdadeiro caminho? É desta maneira que conseguimos ensinar aqueles que vem a nossa responsabilidade? Jesus veio antes e falou e mostrou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que nós não morremos, nós retornamos. Nós viemos aqui, passamos um tempo nessa escola de provas e expiações e retornamos. E haverá choros e ranger de dentes. Em que ponto? Quando formos cobrados no mundo espiritual, no momento do nosso retorno, lembra aquele dia que aconteceu tal coisa? Era uma oportunidade. Era um irmão que foi lá para te ajudar. O que fizeste? Choros e ranger de dentes. Vem de encontro com todas as situações da nossa vida. Todas. A pessoa caridosa não se vinga e não guarda ódio. Falar em ódio, aqueles que gostam, hoje falando sobre caridade, aqueles que gostam de ódio mesmo, falar amanhã sobre ódio aqui mesmo. O tema amanhã é ódio. Então estou me preparando para vir brabo aqui amanhã.
Não precisa fazer muito esforço, não, sabe? Não precisa fazer muito esforço, não. Combate o mal. Combate os vícios. Nós sabemos que temos muitos vícios, muitos quais, às vezes são simples. O nosso médico nos alerta, olha, cuida um pouquinho, come menos arroz, não coma arroz, não misture arroz com macarrão, e nós, final de ano, festa, depois eu vejo. Depois pode ser tarde. Eles são os nossos anjos da guarda ali, os médicos. Mas fica cobrando, quer que eu faça exercício, quer me matar. Não faz uma caminhadinha, quer me matar. Então nós perdemos as oportunidades, né? Combate os vícios. Combate os preconceitos e a hipocrisia. Enfim. A pessoa caridosa faz aos outros somente aquilo que desejaria que os outros lhe fizessem. Aí está todo o nosso começo da nossa transformação. Fazer primeiro. Jesus não pediu nada, ele fez. Quando falamos no nome desse nosso irmão, nós lembramos uma vaga impressão, que dá a impressão que tivemos com ele há poucos instantes, hoje à tarde. E não há impressão, ele se encontra junto conosco. Em todos os momentos das nossas dificuldades, ele trouxe a resposta para o nosso trabalho íntimo. Portanto, pensemos nesse irmão. Olhemos o nosso lado, necessidade da caridade. Que a paz do nosso mestre, amigo e irmão Jesus, continue com todos nós hoje e sempre. E as obras, para chegar neste ponto aqui, dos amigos que vieram fazer, são essas aqui, para aqueles que gostam de talvez dar uma olhadinha em casa e ter algum livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 5 e 6, do que nós falamos hoje aqui. E os complementos ali, Francisco Cândido Xavier, Opinião Espírita, Benevolência, Estudo e Vida nas Sendas do Mundo, Chico, Estudo e Viva, Vizinhos, Vinha de Luz, O Irmão, e Francisco Cândido, o Espírito de Verdade, Estrada Real. Qual a Estrada Real? Caridade.